Em 2021 eu mudei a minha vida e nesse vídeo eu quero te contar como. Nós estávamos vivendo no fundo do poço. Acho que o fundo do poço era pouco pra gente. Nós éramos uma família, eu, meu marido, meu filho, que hoje tem 7 anos e hoje eu já tenho mais um filho, mas na época eram só nós três. Nós vivíamos com apenas um salário mínimo, cheios de dívidas, ou seja, a gente não tinha margem para nada, porque às vezes você não tem dinheiro, você vai lá, passa o cartão de crédito, pega um empréstimo aqui, mas a gente não, a gente estava endividado, com nome inadimplente, não tinha para onde correr, não tinha onde pedir socorro. Estávamos realmente vivendo a pior época da nossa vida e eu escolhi não ficar de braços cruzados. Eu escolhi que eu iria fazer alguma coisa para mudar aquela situação, porque senão nós seríamos consumidos por ela. E eu quero compartilhar aqui com vocês tudo que eu fiz para sair daquele lugar miserável. Eu estava em um lugar miserável, de uma situação miserável. E daquela situação nós conseguimos começar a viver, porque a gente só estava sobrevivendo. Pois é, nós saímos dessa situação para realmente começar a viver. Meu filho tinha 3 anos e pouco na época e desde quando ele nasceu eu percebi que eu só trabalhava para pagar uma babá para ficar com ele. Então, olha bem, eu não estava com meu filho, bebezinho, e pagava alguém para estar com ele enquanto eu trabalhava fora para ganhar um salário mínimo. Aquela situação mexeu muito comigo. E eu sempre falo que a chegada do Theo foi o que realmente me despertou e me deu a consciência de entender que eu poderia alcançar mais, mesmo uma cidade pequena. Porque com a internet a gente não depende da quantidade de habitantes que tem na nossa cidade. Tem coisas que só dá certo em lugar grande, em cidade grande, mas a internet ela dá certo até se você morar na roça. Você tem a internet, um sinal Wi-Fi, você consegue fazer alguma coisa. Com aquela situação de não ter ninguém para ajudar a cuidar dele e eu ter que trabalhar e pagar uma babá, e aí eu ganhava um salário mínimo, então me sobrava aqui uns R$ 200 por mês porque eu não pagava o digno para babá. A babá trabalhava o dia todo também e não ganhava nenhum salário mínimo, porque eu já ganhava um salário mínimo. Então, como que eu ia pagar um salário mínimo para ela? O máximo que me sobrava eram uns R$ 200 por mês. E aí eu comecei a colocar numa balança, vale a pena pagar uma pessoa para cuidar e criar o meu filho enquanto eu fico o dia todo fora, longe dele? Não vale a pena. É melhor eu sair daquele trabalho, ficar sem receber por um tempo e começar a cuidar dele. Foi isso que eu fiz, sair. E aí comecei a procurar formas de gerar renda. Nesse meio tempo, eu abri uma loja de roupas em casa mesmo para vender online, entregar às pessoas. E eu vendia. Eu vendia t-shirt, eu vendia vestido, eu vendia roupa. Depois eu até acrescentei acessórios também, semi-joias. Só que eu criei a cultura na minha loja do fiado e isso acabava me impossibilitando de comprar mais peças para a loja sempre ter coisa nova. Então, quando eu chegava a comprar roupa nova, já tinham meses e meses e meses porque as pessoas iam pagando picado e eu não tinha dinheiro. Não deu certo. Não deu certo e minha loja fechou. Outra coisa que eu fazia era vender comida também. Leonardo fazia uma batata rosti maravilhosa. Aí quando ele fazia, eu entregava. E eu sou péssima para localização. Eu me perdia nessa cidade pequena aqui para entregar batata, que eu acho que eu mais gastava gasolina do que tinha lucro com a batata. Mas a gente vendia. Vendia feijoada também. Tudo que a gente podia fazer para gerar renda extra, a gente fazia nos finais de semana. Era cansativo, o Theo ainda era pequenininho, então eu tinha que cuidar dele enquanto fazia as coisas. Ele saía comigo para fazer as entregas. Era muito cansativo, mas a gente nunca pediu esforços para fazer nada. Então, até o que eu faço hoje dá certo e eu já fiz muita coisa, muita coisa. Outra coisa que eu fazia era trabalhar em eventos como recepcionista. E aí eu chegava de madrugada em casa, porque casamento, aniversário de 15 anos, não tem hora para acabar, né? Eventos de prefeitura, eu trabalhava nisso tudo aí como recepcionista ou como auxiliar de fotógrafo também. Mas eu precisava do dinheiro, então eu ia. Leonardo ficava com o Theo em casa e às vezes ele ia me levar, às vezes eu ia sozinha, porque eu voltava de madrugada, voltava muito tarde. E aí eu trabalhava aí para ganhar uns R$ 110, R$ 120 a cada evento que eu ia. E aí eu percebi que eu tinha que fazer coisas para gerar dinheiro sem sair de casa, porque eu não tinha com quem deixar o Theo. Era muito difícil, o Leonardo trabalhando o dia todo e ele ia no carro e aí só tinha aquele carro ali pra gente ir e vir, também não podia gastar muita gasolina, era uma confusão e aí eu tive que entender
que eu precisava buscar um recurso dentro da minha casa, que foi aí que eu criei o meu canal no YouTube, construí a minha comunidade. Mais uma vez eu vou bater na tecla da comunidade, assim como eu falei no outro vídeo. Quando você cria uma comunidade forte que confia em você, essas pessoas, elas vão ouvir o que você tem para dizer, vão comprar de você, elas serão abençoadas por você com seu conhecimento e se tornarão clientes seus. Então o que eu fiz foi realmente abrir um canal para compartilhar a minha vida, compartilhar o que estava dando certo na minha vida, o que eu estava fazendo, o que deu errado, o que eu aprendi, o que eu vi que deu certo, o que não deu. E aí, compartilhando a minha vida, eu fui crescendo essa comunidade. E aí, a outra coisa que eu fiz foi ficar firme no conteúdo de educação financeira, porque no início não tinha um nicho, né, no canal. Eu comecei o canal falando sobre minha loja de roupas, enquanto eu trabalhava em uma loja de roupa de uma outra pessoa, eu falava da minha loja de roupa, era uma confusão aquilo. Mas enfim, eu falava. Isso é a prova para você entender que você não precisa ter um nicho certo para começar. Começa, grava um vídeo de uma coisa que você está vivendo, de algo que você sabe que vai inspirar outras pessoas, que vai ajudar. Faz o vídeo. Eu achava que eu iria ajudar as pessoas compartilhando a minha vida com a minha loja, que deu muito errado, porque eu comecei da forma errada. Em cidade pequena tem que ter um pouco mais de atenção. Eu não tive, deu errado, mas enfim. Comecei falando sobre a loja e depois eu vi que compartilhando a minha vida, as minhas experiências com as minhas finanças, estava dando mais resultados, as pessoas estavam gostando, estavam chegando, o minimalismo financeiro também é uma pauta lá do canal, e as pessoas gostavam muito de ouvir sobre isso, e aí eu me mantive firme, eu realmente encontrei ali o meu lado na comunidade ali do YouTube. Depois de um tempo falando sobre finanças, ajeitei a nossa vida financeira, eu saí das dívidas, a gente estava quase perdendo o nosso Uno, na época era um Uno 2008, a gente estava quase perdendo ele porque estava tudo atrasado, estava documento atrasado, prestação, e aí a gente conseguiu sair daquele caos, daquele fundo do poço. Eu fiz uma formação de educação financeira e comecei a dar mentorias e consultorias. E aí a minha vida realmente começou a mudar, porque uma mentoria R$ 1.600, se eu fechasse 2, 3 no mês, já ajudava muito, já era muito mais do que eu estava acostumada, do que eu já tinha visto trabalhando 10 horas por dia. Então foi uma coisa que realmente eu pude ensinar, eu estudei, me profissionalizei para ensinar outras pessoas e assim eu transformei a minha vida também. E a mentoria, a consultoria é um ótimo serviço, mas demanda muito tempo, né? Você atendendo um a um ali com a pessoa e demanda muito tempo, principalmente com uma criança em casa. Então eu procurei outras formas, como por exemplo, gravar infoprodutos que pudessem ser vendidos sem que eu precisasse estar ali com um a um das pessoas, entendeu? Então eu criei cursos, eu criei desafios, eu criei planner e tudo isso me gerou renda, além de um crescimento profissional, né? Porque cada aluno que chega não é só sobre dinheiro. Cada aluno que chega é uma pessoa que confia no seu trabalho, é uma pessoa que viu que você pode ajudar ela quer o conhecimento que você tem. Isso é muito legal. Isso é muito legal e eu dou muito valor para isso. Só que além de gerar mais renda, aí é que entra o ponto-chave das coisas que eu realmente fiz para mudar a minha vida. É o que eu sempre ensino no canal de finanças. Não adianta você gerar mais renda se você não sabe lidar com seu dinheiro. Todo o dinheiro extra que vai entrar vai sair da mesma forma. Então, antes de fazer isso tudo aqui que eu contei para vocês, eu fiz isso aqui que eu vou contar agora. A primeira coisa, eu fiz um levantamento da minha situação financeira. Ó, eu até anotei para não esquecer. Eu anotei dívidas, anotei previsões de entradas e saídas também. Foi quando realmente eu comecei a cuidar da minha vida financeira e olha que legal. Enquanto eu cuidava, eu compartilhava. Então, se eu fazia uma projeção anual, eu ia lá e gravava um vídeo e mostrava o que eu estava fazendo para sair das dívidas, como que eu fazia o levantamento da minha situação financeira, eu ia lá e gravava e mostrava como eu fazia. Isso tudo foi alcançando pessoas, foi fazendo o meu canal crescer. Mas, imagina, aqui eu já estava fazendo tudo isso, né, organizando a minha vida financeira. Imagina se eu não estivesse e aí, do nada, eu começasse a ganhar dinheiro com o YouTube, que deu muito certo, muito rápido, e realmente eu comecei a ganhar dinheiro, e eu não tivesse essa sabedoria financeira para lidar
com o que eu estava ganhando. Eu não ia pagar dívida nenhuma, eu ia só curtir a vida, gastar tudo, torrar tudo e continuar na pindaíba, continuar no fundo do poço. Então foi muito importante para mim fazer esse levantamento da minha situação atual, ver o que eu tinha de dívida, ver o que a gente tinha de entrada naquele período de tempo. A outra coisa que eu fiz foi uma projeção anual de entradas e saídas. Então eu sabia tudo que ia entrar em todos os meses do ano e as possíveis saídas que nós teríamos também durante o ano. Ali eu já sabia se em cada mês eu tinha margem para gastar alguma coisa a mais ou não. Eu tinha que me preocupar em gerar mais renda, cuidar da minha vida financeira. Foi realmente o que me deu a base para receber tudo de bom que aconteceu com o meu trabalho. Outra coisa foi seguir à risca o planejamento. Então, todo o planejamento que a gente fazia, a gente seguia à risca. O que a gente tem de prioridade? Sair das dívidas, a gente não pode perder o nosso carro, então o dinheiro que entrar agora a gente vai pagar o carro, depois a gente vai continuar juntando para sair das dívidas que sujaram o nosso nome. Todo o planejamento era seguido muito à risca para a gente conseguir sair daquele caos que a gente vivia. A próxima coisa que eu fiz foi guardar dinheiro, começar a investir, porque oportunidades vieram depois, como por exemplo, a oportunidade de ir lá para o Rio de Janeiro participar de um evento de educação financeira. Só foi possível ir porque eu guardava dinheiro, investia. E assim, eu fui com a minha família. Na época eu não tinha o Matias, eu só tinha o Theo. Então foi eu, o Leonardo, um motorista para levar a gente, porque o Leonardo ficou com medo de dirigir no Rio de Janeiro pela primeira vez. Ele nunca tinha dirigido lá, ele ficou com medo, aí a gente foi com o motorista. Então foi eu, Leonardo, motorista, e o Theo. E assim, eles ficaram no mesmo hotel que eu, um hotel maravilhoso. A gente curtiu muito, enquanto eu estudava, eles curtiam lá. Foi muito legal a nossa viagem, foi maravilhoso. Então a gente só conseguiu ir realmente porque eu guardava dinheiro, investia. Outras oportunidades também veio depois. Isso só foi possível porque eu guardava dinheiro. Outra coisa, eu voltei a estudar, porque naquele momento difícil eu tive que largar minha faculdade. E aí, olha só, gente, como que um canal no YouTube abre portas. Eu comentei isso no canal, comentei que eu tive que trancar minha faculdade, porque eu não tinha mais dinheiro para pagar. E aí eu recebi um e-mail de uma gestora de uma faculdade, onde ela me deu uma bolsa para fazer a faculdade. Eu termino esse ano a minha faculdade de processos gerenciais e eu fiquei muito feliz com isso. Conquistei isso através da minha criação de conteúdo, através do meu compartilhamento de vivência. Agora, uma coisa que não teve como evitar foi me afastar de muita gente, porque o meu momento de vida era um momento muito diferente do momento de vida das outras pessoas. Para mudar a vida da gente, às vezes a gente precisa mudar o nosso ciclo também de relacionamento. Tem relacionamentos, tem amizades que a gente insiste que já eram para ter acabado há muito tempo. Isso é uma coisa muito difícil de lidar, mas é a realidade. Eu tive que abrir mão de amizades que eu achei que eu tinha, mas na verdade eu era amiga. Eu estava ali. A pessoa não estava sozinha porque eu estava ali, mas nos meus piores momentos eu estava sozinha. E aí a manutenção daquela amizade não ficou sustentável para mim. Eu precisava realmente focar na minha família, que veio o próximo ponto que mudou a minha vida. Quando eu parei de me importar com as pessoas que eu era amiga delas, mas elas não eram a minha, e eu resolvi realmente dar um basta naquilo, comecei a focar mais na minha família. Peraí, o que eu preciso melhorar aqui na minha família? O que tem aqui que precisa da minha atenção? E aí, além de focar na minha família, eu comecei a focar no meu trabalho também. Não vai dar certo você ficar com foco em muitas coisas. Querer ter um grupo enorme de amigos, querer agradar todo mundo. Enquanto sua família é deixada de lado, seu trabalho fica mal feito. Você não consegue gerar o tanto de dinheiro que você gostaria e precisa. Então, tem que ter foco em alguma coisa. Se estiver disperso, não vai conseguir desenvolver nada. A outra coisa que eu fiz foi ir atrás do trabalho. Muita gente não consegue gerar renda porque fica esperando o negócio cair do céu, o negócio vir até você. Eu acredito muito que as oportunidades vêm até você também, mas é a partir do momento que você vai primeiro. A porta, ela se abre quando você faz alguma coisa. Por exemplo, porque eu recebi muitas propostas de parcerias no meu canal? Porque eu já tinha um canal, eu já tinha uma comunidade forte, eu já tinha começado a fazer alguma coisa. Então eu fui atrás do trabalho. Apesar de não ter ido atrás da empresa para conseguir a publicidade, foram eles que me encontraram, mas eu comecei criando o meu trabalho ali. Eu comecei a gravando os vídeos, editando, dando mentoria, aprendendo sobre finanças. Eu fui atrás do trabalho. Então, se você quer gerar renda,
Se você quer ter um negócio na internet, você precisa ir atrás disso. O que você vai fazer? Você vai começar a gravar vídeo quando? Você vai começar a perder esse medo, aí com medo mesmo, aí com vergonha mesmo, aí sem estrutura mesmo. Quando? Porque a partir do momento que você for, as portas irão se abrir, as oportunidades irão chegar para você. A última coisa, e uma das mais importantes, a mais importante na verdade, é que eu não passo mais nenhum dia sequer sem falar com Deus e sem ouvir Ele falar comigo. A minha vida ela só mudou realmente porque eu realmente decidi ser íntima de Deus. Porque não adianta sucesso, não adianta dinheiro, não adianta estar cercado de pessoas se você está vazio daquilo que mais é importante na nossa vida, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus. Para mim, eu não consigo passar um dia sem falar com Deus, sem ler a Bíblia, sem orar, sem pensar, sem cantar. Eu não consigo. Então eu acordo mais cedo do que todo mundo, eu me esforço para conseguir ter meu momento com Deus, porque eu sei que se eu começar meu dia de outra forma, meu dia não vai ser legal. Eu preciso começar meu dia com Deus. Então, essas foram algumas coisas, das mais importantes, né, são essas aqui que eu fiz para mudar a minha vida e para sair daquele caos, daquele fundo de poço que eu estava em 2021. Eu espero que tudo isso aqui que eu tenha falado para você te ajude a tomar uma direção também e a mudar a sua vida. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve, deixa like, um beijo. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.